Hello, everyone. Good night, good morning, good afternoon. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês vão ver essa aula. Hoje nós vamos conhecer mais um verbo em inglês. O verbo to have, o verbo ter, certo? Talvez não apareça aí para vocês na aula gravada, certinho o material, mas depois quando eu enviar, vocês vão conseguir ler certo tópico por tópico, tá? O verbo to have é muito utilizado em muitas frases no cotidiano do inglês, certo? Então, é de extrema importância a gente conhecer sobre esse verbo. Ele não é um verbo complicado de se aprender, ele é um verbo considerado irregular, né? Porque os verbos regulares, quando a gente passa eles para o passado, só muda o final da palavra, tá? Elas vão, o final vai para ed. Porém, o verbo to have, o verbo ter, ele não tem essa forma, então ele é chamado de verbo irregular, certo? Quando a gente passa ele para o passado, e hoje a gente vai aprender como ficam as formas então dele no presente simples, passado simples e futuro simples, ok? Primeiramente, então, esse verbo ele expressa posse, significa ter ou possuir, certo? Ele pode acontecer como verbo principal da frase. Por exemplo, we already have plans for tonight. Nós já temos planos para hoje à noite. Ou, she has a beautiful voice. Ela tem uma voz bonita. Ok? Então, aqui a gente tem dois exemplos de frases onde ele é usado como verbo principal, verbo ter, certo? Possuir. Então, aqui nós temos esses dois exemplos. Porém, o verbo to have, o verbo ter, também pode aparecer como auxiliar nas perfect tenses, tá? Nos tempos perfeitos, certo? Então, nós temos muitos tempos verbais em inglês, assim como a gente tem em português, certo? Nós temos presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, certo? Futuro perfeito continuous, né? Que é o futuro perfeito progressivo para português. Então, vamos indo tópicos por tópicos, tá? Agora, nessas nossas aulas introdutórias, nós estamos vendo os tempos verbais base, ok? Os tempos verbais simples, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês saberem que o verbo to have ele entra como auxiliar nas perfect tenses, tá? Nos tempos perfeitos, porque isso é muito comum. Então, se vocês verem, está certo, tá? É só uma introduçãozinha para vocês sobre esse assunto, de que ele pode ser auxiliar ao invés de verbo principal, tá? Porém, nós não vamos nos aprofundar nas perfect tenses agora, tá? Nos tempos perfeitos. Coloquei aqui dois exemplos de como ele seria auxiliar, tá? He has studied a lot. Ele tem estudado muito, tá? O verbo principal aqui é estudar. O verbo to have, né, que aqui ele tá na forma de has, e a gente já vai ver por que tá has e não have. Aqui ele tá como auxiliar do verbo estudar, que é o verbo principal dessa frase, tá certo? You have done everything right. Você tem feito tudo certo, ok? O done, né, que é o verbo to do que nós já aprendemos, ele tá aqui na sua forma do passado particípio, né? Então, a gente não viu essa parte do passado particípio, por isso que quando a gente aprendeu o verbo to do, algumas aulas atrás, a gente viu ele no passado como did, tá? O done seria o passado particípio que nós vamos ver mais à frente, tá? É um tempo verbal muito utilizado também, mas como a gente está vendo a base por enquanto, não quis trazer para a gente não se confundir, tá? Só para vocês terem esse gostinho aqui nessa frase do que a gente vai ver mais para frente. Então, em you have done everything right, o verbo principal é o verbo fazer, você fez, né? Você tem feito tudo certo. E o have, ele entra ali como auxiliar, certo? Então, existem essas duas possibilidades para o verbo to have, tá? Para o verbo ter, como principal ou como auxiliar, tá bom? Hoje, especificamente, a gente vai se atentar a estudar ele como verbo principal, tá? Então, aqui estão as formas do verbo ter no presente, ok? Então, fica assim, aqui a gente tem novamente a coluna do pronome pessoal, ok? A coluna do verbo no meio, e depois a tradução para a gente saber como fica, certo? Então, vamos falar de pronome por pronome agora. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem.
It has, isso tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles têm. Então, percebam aqui, como eu já comentei em algumas aulas anteriores, que a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, muitas vezes ela vai ter uma forma específica para ela, certo? Então, isso acontece aqui no verbo ter, tá? Então, vocês podem perceber que no presente, só o he, o she e o it, tá? A terceira pessoa do singular tem uma forma diferente de se falar e escrever, exclusiva para ela. Então, he, she e it fica com a forma de has, e o restante fica have, certo? Então, quando eu quero dizer que eu tenho algo, eu falo I have. Quando eu quero dizer que ela tem algo, eu digo she has, ok? Isso é muito importante, tá? Essas pequenas regrinhas, porque muitas vezes vai acontecer, sim, dessa terceira pessoa do singular ter uma regra específica para ela, ok? Isso aqui, pessoal, essas diferenciações, a gente vai pegando com o tempo, certo? As regras gramaticais a gente precisa conhecer para a gente ir aprendendo, né? Entender por que as coisas são do jeito que são. As regras, né, trazem essa explicação do porquê a gente faz dessa forma, tá? O he, o it, eles têm sim uma forma flexível em alguns verbos, por isso alguns vão aparecer diferentes só para eles. Mas vocês vão pegar isso, né? Vão começar a se habituar com essas diferenças para he, she, it na prática e no hábito, na inserção da cultura, como eu falo, certo? Vocês precisam assistir coisas em inglês, ouvir músicas em inglês, para vocês ficando, né, irem ficando habituados a ouvir essas formas de se falar, tá? E essas diferenças de um pronome para o outro na conjugação dos verbos, ok? Então, essa foi a forma do presente, tá? Só he, she e it fica com a forma de has, que é o verbo ter no presente, e o restante dos pronomes pessoais fica com have, ok? Aqui, então, a gente tem o passado, que é bem mais simples, tá? Fica had para todo mundo. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had, ok? Eu tinha, você tinha, ele tinha, ela tinha, isso tinha, nós tínhamos, vocês tinham, eles tinham, tá? Então, vejam como fica bem mais simples. Foquem muito nos pontos positivos do inglês. Eu já falei outras vezes que, às vezes, no português, a gente tem algumas variações, enquanto para o inglês a gente vai ter a mesma palavra ali para todo mundo, que nem está sendo dessa forma do passado, tá certo? Então, aqui, muito simples falar o verbo ter no passado, tá? É had para everybody, para todo mundo. Aqui no futuro também é muito simples, certo? Nós vamos acrescentar o will e todos os pronomes vão ficar com a forma have, tá? Inclusive o he, o she e o it ficam com have no futuro, porque eles estão acompanhados do auxiliar will, tá? Lembrem que o auxiliar will, ele vai sempre colocar os verbos no futuro, tá? O will, ele tem algumas outras funções que nós vamos ver mais para frente, tá certo? Porém, uma das funções principais dele é colocar o verbo no futuro. Então, aqui ele vai antes do verbo e ele coloca o verbo ter no futuro, certo? I will have, eu terei. You will have, você terá. He will have, ele terá. She will have, ela terá. It will have, isso terá. We will have, nós teremos. You will have, vocês terão. They will have, eles terão, certo? Pessoal, pausem o vídeo. Falem pronome com conjugação verbal um por um para vocês treinarem o speaking de vocês, tá? Escutem como fala e reproduzam depois, certo? Pratiquem essa parte do speaking, certo? Conversa com o espelho em inglês, leia as frases, isso é muito importante, tá? Não basta só vocês entenderem quando vocês ouvirem, mas se vocês estiverem numa situação em que vocês precisam falar, certo? Vocês têm que saber a forma correta de pronunciar as palavras, tá? Uma maneira muito legal também de treinar é escrever a frase no Google Tradutor e colocar para você escutar. Ele tem um ícone lá
do alto-falante que você clica e ele vai reproduzir em inglês para você a frase que você escreveu. E isso é muito bom para a gente treinar o listening. Vocês vão escutar a forma de falar e vocês também podem treinar o speaking falando depois, certo? É uma forma de se treinar o speaking sozinho, tá? Treinar a habilidade da fala sozinho com o Google Tradutor é bem legal. Aqui, pessoal, é muito importante. Começam a entrar algumas especificações do verbo to have, tá? Ele tem algumas regrinhas. Então, pay attention in the negative and interrogative forms. Preste atenção nas formas negativa e interrogativa. Por quê? Tá? Acho que não vai dar para vocês lerem agora direito com a gravação, mas escutem o que eu vou falar e leiam depois o material. O verbo to have normalmente necessita de auxílio do verbo to do, does, em suas composições na negativa e na interrogativa, certo? Lembrem que quando a gente teve a aula do verbo to do, eu avisei que ele tinha alguns momentos que ele entraria como auxiliar e não como verbo principal. E nós aprendemos quando ele entraria como verbo auxiliar, né? Eu falei negativa e interrogativa. Então, aqui nós vamos ver na prática ele entrando como auxiliar em um verbo, certo? No verbo to have. Então, aqui, negativa e interrogativa do verbo to have, o verbo to do, does, vai ser o auxiliar. Então, vamos ver na prática para vocês entenderem melhor. Primeiro exemplo, Julie does not have a car. Julie não tem um carro, certo? Julie does not have a car. Or, né, ou, Julie doesn't have a car. A forma contraída de does junto com o not, tá? Na forma de se falar. Ok? A gente vai aprender essa forma contraída mais pra frente. Outro exemplo, did you have her number? Você tinha o número dela? Certo? Aqui então, pessoal, 2 pontos também que nós precisamos entender e aprender aqui hoje, tá? A primeira, né, a gente já viu que o have, ele precisa, na forma interrogativa e negativa, de um auxiliar, e que esse auxiliar vai ser o verbo to do, que a gente já aprendeu, e outras 2 coisinhas. Aqui, a gente está falando no primeiro exemplo, nessa frase, Julie does not have a car. Mas, Sara, Julie é she. O pronome ela, a gente fala has, a gente não fala have no presente, certo? Quem pensou isso, então, quem teve esse pensamento aí, quem pegou isso na hora que a gente leu a frase, está muito esperto. O que acontece, pessoal? Quando a gente coloca o auxiliar é does, quando a gente está falando de she, he ou it, certo? Né? Quando a gente já aprendeu lá, quando vimos sobre o verbo to do, a gente aprendeu isso. Quando o auxiliar ele já está flexionado para o seu pronome, o verbo principal não precisa estar flexionado, porque a forma de se escrever has para he, she e it é uma flexão específica para a terceira pessoa do singular no inglês. A terceira pessoa do singular no inglês, ela é meio fresquinha às vezes, então, como eu já falei, ela vai ter algumas regras específicas para ela. Então, aqui, pessoal, quando nós formos falar o verbo have para he, she, it, ele, ela ou isso, na negativa, nós vamos precisar do auxiliar, certo? Então, se for he, she ou it, o auxiliar vai ser does e o verbo have não precisa ficar como has, certo? Ele vai ficar como have, porque o auxiliar does já flexionou, já atendeu as necessidades da terceira pessoa do singular, tá bom? Por isso que fica, então, does not have e não does not has, ok? É does not have, tá bom? Aqui, na segunda frase, did you have her number? Se nós fôssemos falar para a terceira pessoa do singular também, nós manteríamos na forma de have, ok? Did she have her number? Ela tinha o número dela? Ou did he have her number? Ele tinha o número dela? Tá? Também, quando a gente coloca o auxiliar, o verbo principal have,
não fica na forma de has, fica na forma de have, permanece sem mudar, tá certo? Mais para frente, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, aqui, pessoal, a utilização do to do, does, auxiliar, também pode ocorrer, né? A utilização sem, tá? Perdão. A utilização sem o auxiliar to do, does, também pode ocorrer. Porém, é uma forma mais formal de se falar e não é muito utilizada. Então, Sara, eu preciso sempre colocar esse raio desse auxiliar para falar? Não, se você falar sem, também vai estar certo. Por exemplo, aqui na primeira frase. I have not a clue. Eu não faço ideia. Eu não tenho ideia. I have not a clue. Aqui a gente não está utilizando o auxiliar, porém é considerado uma forma formal de se falar, tá? E não é muito utilizada. Vocês vão sempre ver mais as formas sem, na verdade, com o auxiliar, tá? E não dessa forma, porque ela é considerada mais formal. E no cotidiano, nas frases comuns, né, na comunicação do inglês, é utilizado sempre mais com o auxiliar, tá certo? Aqui a segunda frase. Have you an appointment today? Você tem algum compromisso hoje? Have you an appointment today? Você tem algum compromisso hoje? Aqui a gente não utilizou auxiliar também. Gramaticalmente ela está correta, porém é uma forma formal de se falar, tá? Só não precisará de auxílio do verbo to do, does, na interrogativa do futuro, pois o auxiliar será o will. Então, pessoal, quando nós formos usar, né, o auxiliar, se for na interrogativa do futuro, não vamos colocar auxiliar, porque ele já vai ter o will, certo? O will é um auxiliar que coloca os verbos no futuro, certo? O will tem diversas funções e uma de suas funções é colocar o verbo no futuro, tá? Então, quando a gente for fazer uma frase no futuro, tá? Com o verbo have e for interrogativa, nós não vamos precisar colocar o auxiliar to do, porque o will, ele já vai fazer esse papel de auxiliar, tá? Então, pessoal, se atentem bem para esse slide, tá? Que tá aqui agora, quando vocês receberem o material. Leiam novamente essas regrinhas do verbo, tá? E quando ele vai precisar de um auxiliar, né, do to do, negativa e interrogativa. A forma que a gente vai usar para he, she e it, certo? Por que que ele não, né? Por que que a gente não pode falar sem o auxiliar? Porque é um modo mais formal de se falar, tá? E a interrogativa do futuro, que não precisa do auxiliar to do, porque já terá o auxiliar will, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos de frase agora, para vocês pegarem um pouco mais esse entendimento e no decorrer das atividades, depois dessa aula, vocês vão praticar um pouco mais sobre isso, tá? E eu espero que se torne mais claro na cabeça de vocês. Mais uma vez, regras a gente tem para tudo nessa vida, tá? E por mais que pareçam muitas regras para o inglês, lembrem sempre que no português nós temos muito mais regras, certo? Por isso que falam os estrangeiros que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender, porque a gente tem muita variação gramatical, muita regra de ortografia, tá? Porém, a gente o tempo todo está utilizando regras quando a gente está falando inglês, certo? Perdão, português. Certo? Nós estamos utilizando regras gramaticais o tempo todo, mas a gente não para mais para pensar, peraí, deixa eu formular essa frase certa utilizando tal e tal regra. Não, porque a gente já se habituou com isso. Então, hoje a gente já sabe falar se enquadrando nas nossas regras do português. Para o inglês vai ser a mesma coisa, certo? É necessário a gente aprender sobre as regras, mas a gente precisa se habituar. Quando a gente se habituar com essas regras, a nossa comunicação, a nossa escrita, a nossa fala, ela vai se tornar automática, sem a gente precisar ficar processando a regra na cabeça antes de falar e para entender alguma coisa, tá? Só que para isso acontecer, a gente precisa ter contato com o idioma, certo? Em português, a gente se adaptou a essa língua porque a gente tem contato com ela diariamente, tá? Mas com o inglês,
Nem sempre isso acontece, né? Não é sempre todo dia que eu vou esbarrar com alguém na rua que vai falar inglês comigo. Mas a gente tem outras inúmeras formas de se habituar com o idioma, escutando músicas em inglês, ouvindo filmes em inglês, certo? Lendo coisas em inglês. Ai, Sara, eu acho muito chato, eu acho muito difícil. Se você quer aprender, a gente precisa encontrar um caminho, certo? A gente precisa ter contato com a língua para aprender, tá? Coloca a legenda em português no começo, não tem problema. Leia algumas coisas em inglês, depois vai procurar o significado das palavras que você não sabe, mas é muito importante a gente ter esse contato com o idioma para a gente se habituar às maneiras de falar, de formular frases, tá? Tanto para ouvir quanto para falar, até que se torne um hábito a gente, né, falar já com essas regras, sem precisar ficar formulando elas na cabeça antes de falar para entender, tá certo? Então, aqui eu coloquei algumas frases para nós analisarmos caso a caso. Então, exemplos de formas na negativa e interrogativa. Primeiro, she does not have the book. Ela não tem o livro, tá? Aqui tá aquilo que eu comentei com vocês. O does já flexionou, já atendeu às necessidades do verbo da terceira pessoa do singular, do she. Então, o have permanece em sua forma, não precisa ser has, tá certo? Pessoal, a gente só vai usar has quando a gente falar de presente na afirmativa, tá? Se eu quisesse falar que ela tem o livro, she has the book. Ela tem o livro, she has the book, tá? Então, se eu quisesse falar no presente na afirmativa, eu usaria o has. É aí que eu vou usar o has. Se for presente na negativa, eu coloco does have, tá bom? Da forma que tá aqui nessa frase, tá certo? Frase 2. Did he have authority? Ele tinha autoridade? Aqui, a gente está usando interrogativa no passado, tá? Então, a gente precisa do auxiliar. O auxiliar did veio. Quem lembra da aula do verbo to do? Did é o verbo to do no passado, né? O verbo fazer, que também pode ser utilizado como auxiliar. Então, aqui ele não tem a tradução de fazer, ele tem a função de auxiliar, tá? Tanto que em português ali a gente não tem uma tradução específica para ele na forma de auxiliar, mas em inglês a gente precisa pensar em inglês e tem esse entendimento de que aqui a gente vai precisar dele como auxiliar, tá? Não queiram bater tudo igual com o português, porque não é tudo que vai encaixar, certo? São algumas coisas. Porém, tem momentos em que a gente não pode fazer essa analogia, certo? A gente precisa pensar em inglês, certo? Então, pensem nessa estrutura que a gente está aprendendo aqui. Depois vocês vão fazer alguns exercícios para fixar melhor. E aí vocês vão se acostumando com essa forma do inglês, tá? Pensando em inglês. Então, aqui, did he have authority? Authority. Ele tinha autoridade? Did he have? Ok? O auxiliar did veio, o have se mantém em sua forma, tá? O did já atendeu às necessidades do verbo he, terceira pessoa do singular, então o have ele pode se manter na sua forma, não precisa ser has, ok? Frase de baixo. Does it have a good taste? É o que a gente acabou de falar. Aqui, então, a gente teve um exemplo de she, he e it, tá? Tivemos um exemplo aí para cada uma dessas composições, para cada um desses pronomes que tem as suas necessidades especiais no inglês, tá? Então, does it have a good taste? Isso tem um gosto bom? Então, o does já veio e preencheu as necessidades do it, tá? Da terceira pessoa do singular do inglês. Então, o have se mantém have, não precisa ser has, ok? Lembrem que o has a gente só vai usar quando for afirmativa do presente, quando você estiver afirmando alguma coisa no presente, tá bom? Aqui, pessoal, lá em cima. I do not have this strength. Eu não tenho esta força. I do not have this strength. Ok? Eu não tenho essa força. Então,
Aqui a gente precisou do auxiliar do, porque a gente está falando de uma negativa. É presente? É presente, mas eu estou fazendo uma negativa, tá? Eu poderia falar, se fosse afirmativa, se não fosse negativa, eu poderia falar I have this strength, ok? Eu tenho essa força. Porém, como eu estou falando na negativa, I do not have, ok? Ou I don't have, tá? Que é a forma contraída que junta o do com o not, tá bom? A gente vai aprender a forma contraída mais pra frente, não vai ser agora para vocês não se confundirem. A frase de baixo. We do not have to do this. Nós não temos que fazer isso. Aqui, pessoal, a gente vê uma frase, né, com o verbo to do como auxiliar, porém nós temos dois outros verbos na frase, o have e o do de novo. Lembra, né? Quem vai lembrar agora que na aula do verbo to do, eu falei que muitas vezes o to do, né, como auxiliar, poderia aparecer como auxiliar dele mesmo? É um caso aqui, tá? Ele está sendo um auxiliar tanto para o verbo have quanto para o verbo to do, fazer, tá? Então, ele é auxiliar do have e dele mesmo, ok? We do not have to do this. Nós não temos que fazer isto. E a última frase ali, will you have a new job? Você terá um novo emprego? Will you have a new job? Você terá um novo emprego. É aquilo que eu falei sobre a interrogativa no futuro não precisar do to do, porque o will, ele já vai tomar a função de auxiliar para o have, tá? Então, nesse caso, o have já vai ter um auxiliar, que é o will. Então, ele não vai precisar do to do, tá certo? Então, peguem esses pontos, anotem, por favor, anotem as anotações de vocês. Quando a gente anota aquilo que a gente está entendendo, não falo copiar os slides, porque os slides vocês já vão ter à vontade para ler, mas fazer as suas próprias anotações é você transcrever aquilo com as suas palavras, com o seu entendimento. Isso vai te ajudar a fixar mais a matéria, vai te ajudar a entender melhor a matéria. Tá? Por isso é muito importante. Quer anotar no celular, no computador ou com papel e caneta? Ótimo, mas anotem, certo? Anotem aquilo que vocês estão aprendendo, da maneira que vocês estão entendendo com as suas próprias palavras, tá bom? Isso vai ajudar muito na hora do aprendizado, tá bom? Porque muitas vezes a gente só escuta a aula, assiste e lê, mas a gente não faz o nosso próprio esforço, não passa aquilo com as nossas palavras da maneira que a gente entendeu. Fica muito vago e é muito fácil da gente esquecer, tá? Quando a gente escreve sobre aquilo que a gente está aprendendo, a gente fixa melhor na nossa memória. E por fim, eu vou deixar aqui alguns versículos com o verbo to have, tá? Para vocês verem um pouco mais na prática aí como que a gente vai usar o have. Aqui então, hoje a gente viu o have como verbo principal, tá? Não aprendemos como verbo auxiliar. O auxiliar, como é utilizado só nos tempos perfeitos, a gente vai ver mais para frente, tá? Porque o tempo perfeito, ele é um pouco mais não complexo, mas ele tem alguns quês diferentes, tá? É algo que a gente usa muito em português, então vocês vão ver que quando a gente aprender, ele não vai ser um bicho de sete cabeças, tá? Mas como a gente está aprendendo ainda os tempos verbais base, para a gente chegar nos mais, né, nos mais complexos, mais cheios de quês, então a gente precisa ver isso aqui primeiro, tá? Então, alguns exemplos de versículos. Thanks be to God, who put into the heart of Titus the same concern I have for you. Graças a Deus, quem colocou dentro do coração de Tito o mesmo cuidado que eu tenho por vocês. Thanks be to God, who put into the heart of Titus the same concern I have for you. Ok? I have for you. Eu tenho por vocês. 2 Coríntios 8:16. Próximo. The one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Aquele que recolheu muito não teve demais, e aquele que recolheu pouco não teve pouco, tá? Ou o too little que tá ali no final poderia ser não teve tão pouco, não teve muito pouco, tá? Então ali did not have, não teve,
certo? Aqui a gente está falando do passado. Pessoal, uma coisa importante também. Nós aprendemos que o verbo have no passado é had, certo? A gente muda o final da palavra, ao invés de ser have, vira had. Porém, aqui, por exemplo, ele está utilizando o auxiliar, certo? Porque é uma negativa, então ele precisa de um auxiliar. E ele quer falar do passado. Então, quando for passado na negativa, né, ou quando a gente for utilizar o tempo verbal do passado e o auxiliar did, a gente vai colocar sempre did e o have ele não precisa estar na forma de had, porque o verbo auxiliar já está no passado. Lembram que quando a gente aprendeu o verbo to do, a gente aprendeu que o passado dele é did? Então, aqui, quando ele já está no passado, o have pode permanecer have, ele não precisa estar na sua forma had, tá? Ele vai estar had quando nós estivermos falando de presente, perdão, quando nós estivermos falando de passado na afirmativa, tá bom? Had, passado na afirmativa. Vai virar uma negativa, a gente coloca o did not e mantém o verbo como have. Não precisa estar flexionado da forma had, tá bom? Porque o auxiliar, ele vem para ajudar naquela frase, né? O próprio nome já fala, ele vem para auxiliar. E ele já toma a posição diferente ali daquele verbo, tá? O verbo não precisa se flexionar, porque o auxiliar já está colocando ele aonde ele precisa estar. No caso aqui, passado, tá? Did not have. Não precisa ser had, então o did já fez essa função de colocar ele no passado, tá bom? E a última agora, I know the plans I have for you. Jeremias 29:11. Eu conheço os planos que tenho para você. I know the plans I have for you, ok? Então, aqui, presente, afirmativa, tá? Então, pessoal, foram algumas regras diferentes para um tempo verbal determinado e um auxiliar determinado. E então, agora, nos exercícios, a gente vai fixar mais isso, tá? Vocês vão ter algumas questões para treinarem esses aprendizados que a gente teve aqui sobre auxiliar, sobre tempo verbal, sobre regras, ok? Voltem aqui nesse slide depois, tá? Anotem os pontos importantes, né, das mudanças que eu falei aqui que acontecem, certo? Para he, she, it, sobre o auxiliar, sobre a interrogativa no futuro, tá? Todos esses pontos são muito importantes para vocês conseguirem construírem as frases da maneira correta, tá bom? E com o tempo isso vai virar um hábito. Vocês não vão nem lembrar mais essa regra, porque vocês já vão estar acostumados com aquilo ser daquela forma, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Ela não vou avançar com o próximo conteúdo para a gente fixar bem o que a gente aprendeu aqui. Façam as atividades, me mandem e qualquer dúvida também podem falar comigo. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.